A gente sabe que a política ela foi criada para fazer o bem, mas infelizmente muitos políticos hoje estão usando para fazer o mal e pensando no seu próprio benefício e pensando no seu próprio interesse, não no interesse na sociedade como um todo. Prazer, você está no canal Papo de Política. Meu nome é Leandro, sou do interior do Rio Grande do Sul e eu resolvi criar esse canal aqui para a gente falar sobre decisões que são tomadas em Brasília que acabam afetando a vida de todos nós brasileiros. Fica nesse vídeo, que aqui nesse vídeo eu vou trazer resenhas, eu vou trazer reações sobre algumas decisões que impactam a vida do nosso dia a dia. Hoje, o que eu vou trazer aqui já é sobre esse tema que está rolando aí, sobre o fim da escala 6 por 1. De um lado, a gente tem o governo que quer o fim dessa escala 6 por 1. Aí criaram um projeto lá que para muitos dos deputados do outro lado que também querem o fim dessa escala 6 por 1, mas não da forma como o governo está apresentando, sem uma outra alternativa para ressarcir o impacto que pode causar com o fim dessa escala. Eu vim trazer aqui nesse vídeo hoje uma fala de um deputado muito coerente. Aqui ele não está usando a emoção para poder ganhar voto, que é o que muitos políticos hoje estão fazendo para poder ganhar o voto da população brasileira, ainda mais em ano eleitoral. Eles vão num assunto sensível. Quem aqui não quer trabalhar menos, descansar e poder ficar com a família final de semana e mesmo assim manter o salário? A grande maioria quer isso, e eu acredito que boa parte também dos políticos lá, dos deputados, esses que estão meio que contrariando, assim, do jeito, da forma que está sendo apresentado o projeto, também querem que as pessoas descansem. Só que não pode ser tomado assim como forma, como é que é, como uma decisão populista, aonde isso pode afetar justamente essas pessoas. Então fica nesse vídeo aqui que eu vim trazer aqui uma fala de um deputado durante uma sessão lá na Câmara dos Deputados referente a esse tema sobre o fim da escala 6 por 1. Fica comigo até o final desse vídeo, acompanhe e depois você comenta aqui embaixo o que você acha, se ele está certo, se ele está errado. Pois então já deixa seu like, se inscreva no canal, porque eu vim trazer aqui vídeos que muitas vezes a mídia tradicional não mostra. Então bora lá, vamos para a tela do meu computador aqui que eu vou mostrar para você a fala desse deputado que, na minha opinião, na minha visão, é uma fala coerente. Não usa muito da emoção para ganhar voto das pessoas, mas fala sobre a realidade e o que pode acontecer se for tomada dessa forma a escolha do fim da escala 6 por 1. Acompanha junto comigo aqui. Pois é, agora aqui fica comigo até o final desse vídeo e escute até o final o que esse deputado fala, ponto a ponto. Depois que você escutar o que ele fala, você comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa fala dele, se ele está certo ou está errado. Agora, uma coisa que ele fala aqui, que eu concordo, é que não pode ser tomado essa decisão com base na emoção das pessoas, porque todo mundo quer trabalhar um pouco menos, manter o mesmo salário e descansar final de semana e ficar mais tempo com a família. Todo mundo quer isso. Mas será que essa decisão vai ser tomada de forma responsável? Vamos escutar o que ele diz aqui. O discurso que me antecedeu aqui da minha colega Maria do Rosário, ele é recheado de emoção, mas infelizmente vazio do que a gente mais precisa nesse momento, que é trazer a realidade para a vida das pessoas. Vejam vocês que é um discurso bastante emotivo, bastante reacionário, mas não trouxe nenhum tipo de dado concreto que a gente possa discutir aqui de uma forma bastante transparente. Primeiro ponto, quero situar as pessoas, que nós aqui estamos debatendo sobre um relatório feito por um deputado sobre o fim da escala 6 por 1 e também a diminuição das horas trabalhadas. Pois bem, primeiro quero deixar bem claro, presidente, que eu sou favorável ao fim de qualquer tipo de escala, desde que ela seja imposta pelo governo ou por parlamentares. Eu sou favorável que o trabalhador tenha liberdade para, por exemplo, viver na PEC da colega Érica Hilton. Vale lembrar, colega Érica Hilton, que a sua PEC dizia que o trabalhador poderia trabalhar só 4 dias por semana. Aqui estou correto, está escrito lá. Pela PEC que hoje está sendo aprovada, ele vai ser obrigado a trabalhar 5 dias. Mas ele não quer trabalhar 5 dias, ele quer trabalhar 4 ou 3. Ele está sendo impedido. Voltando então, quero fazer menção à deputada Érica Hilton, que fez uma PEC onde ela atendia os pedidos de quem queria trabalhar somente 4 dias. Nós temos no mundo exemplos de países que deram certo, onde a renda destes países, a renda per capita, que é o que interessa no fim do mês para o trabalhador, é muito maior que a nossa. Todos, sem exceção, países desenvolvidos do mundo, adotaram, relator, a questão das horas trabalhadas. Todos. Mas nós, no Brasil, através de parlamentares que vocês podem ver aqui, têm o dom de inventar a roda, decidimos que através de um projeto pioneiro no mundo, nós proibindo que uma pessoa que queira, e tem muita gente que quer, trabalhar 6 dias por semana, essa pessoa estará cometendo um crime caso decida trabalhar 6 dias por semana.
O pessoal está rindo, não sei se vocês ouviram as 3 horas de explicação, mas estará proibido que alguém que queira trabalhar no 6º dia trabalhe. Eu quero pedir para o relator, que trouxe pouquíssimos estudos no seu relatório, qual país do mundo, de todo o planeta Terra, que são mais de 200 países, proíbe que uma pessoa trabalhe no 6º dia, se assim entender. Eu lhe respondo, nenhum país no mundo. Zero, nenhum. Mas nós, olha o quadro aqui eu me incluo. Especialista em legislação trabalhista, eu aqui, tá? Vou criar uma roda, uma novidade para a humanidade, que vai desenvolver a economia mundial, proibindo, vejam bem, proibindo que alguém possa trabalhar de forma legal. Essa pessoa, com certeza, para continuar colocando comida no seu prato da sua família, se precisar, vai trabalhar de forma ilegal, ou seja, no setor informal da economia. Então, este é o primeiro ponto. É bom que as pessoas entendam. Nós não estamos deixando que quem queira trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias o faça. Nós estamos limitando que obrigatoriamente a pessoa tenha que trabalhar 5 dias. Ponto 1. Bom, ponto 2. Eu quero dizer para vocês que normalmente quem está rindo aqui é sindicalista. Sindicalista não está muito preocupado com o trabalhador, está preocupado em manter a vida deles como está. Pessoal. Então eu quero dizer... Pessoal. Primeiro vocês podem ver que o respeito existe. Pessoal. Obrigado, presidente. Toda Toda vez vez a gente sabe que vive numa democracia que nem todos pensamos iguais, né? Até porque tem muitos que se dizem democratas, mas não conseguem ouvir o contraditório. Bom, continuando aqui, eu quero dizer de uma forma bem clara, colega Dayana, que eu sei que não concorda comigo, mas respeita a minha opinião, que seria extremamente confortável para mim vir aqui fazer um discurso completamente emotivo, como o do relator, que agora é amigo de todo mundo, porque o grande presidente Hugo Mota, porque o grande deputado, porque este resolveu o problema. Eu ia ganhar aplauso, inclusive da minha colega Maria do Rosário, defendendo esse projeto. Então, para mim, seria extremamente confortável. Mas o meu compromisso não é com a próxima eleição. O meu compromisso é com a próxima geração. Então, meus amigos, se eu tivesse querendo aplausos de sindicalista, eu estaria aqui fazendo o discurso igual que a Maria do Rosário fez. Bom, outro ponto que foi muito vago durante o relatório do colega Léo Prates foi dizer que, basicamente, não haverá impacto nenhum para a sociedade. Que haveria um impacto tremendo se fosse 36 horas. A PEC da colega Erika Hilton trouxe alguns números de como seria devastador. Acho que a colega estava aqui e prestou atenção. E do outro lado, que 40 horas não vai surtir efeito nenhum na economia e está tudo certo. Então, eu quero trazer para vocês uma fala que a gente teve da primeira-dama certa vez, que disse que quando fosse criado a taxa das blusinhas pelo governo Lula, quem iria pagar, vocês lembram, tem lá o tweet histórico, o tweet da Janja, dizendo que quem iria pagar era o empresário. Resumo da ópera, quem pagou? Pois é, o consumidor, o contribuinte. Então, é mais ou menos a mesma lógica. Se pinta um cenário de nada vai acontecer, e se tem um cenário da realidade que tudo acontece. Tanto acontece que pouco tempo depois, aliás, 2 anos e pouco depois, quase 10 bilhões arrecadados dos contribuintes, não houve a devolução do recurso que foi arrecadado. Inclusive, eu tenho um projeto de lei que defende que o recurso seja devolvido, já que o governo disse que foi algo irregular, ilegal e por aí vai, só que não foi devolvido. Então, quem pagou foi o trabalhador. Então, isso vale, meus amigos, com essa redução forçada, imediata, populista e eleitoreira, justamente para isso. Para trazer um exemplo prático para vocês, que está no próprio relatório do colega Léo Prates. Quando a gente pega a questão de prefeituras, vamos pegar o exemplo do lixo. O que diz o relatório? Diz que haverá necessidade, né, de refazer o contrato com a empresa em até 12 meses, corrigindo eventuais aumentos de custos. Pergunto ao cidadão brasileiro, quanto que uma prefeitura gere de dinheiro? Gera nada. Tudo que ela tem é extraído única e exclusivamente do contribuinte. Se houver um aumento de custos com a questão da saúde no município, a questão dos garis, vocês acham que quem vai pagar? A fada do dente ou propriamente o contribuinte? O contribuinte. Então, colega Léo Prates, dizer que não há impacto, no meu ponto de vista, é uma leitura feita com politicagem, não de uma forma real. Porque no próprio relatório tu traz um exemplo de aumento de impostos para o cidadão. Então, ter essa leitura rasa como um pires, no meu ponto de vista, não faz muito sentido. Pois bem, outro ponto que é muito importante. O que eles colocam aqui é que muitos falam, que para poder aprovar a jornada, basta a empresa contratar mais. Só que se para a empresa contratar mais, a empresa vai ter mais custos. E como a empresa vai ter mais custos, ela vai colocar ou o preço no produto, ou o preço vai aumentar o preço no produto ou no serviço. É isso que vai acontecer. E acaba que como hoje o nosso poder de compra já é pouco o nosso poder de compra, vai ficar pior ainda, porque a empresa aumentando o custo, ela vai repassar para o produto ou serviço que ela presta. E aí, novamente, o trabalhador, a pessoa que compra, o consumidor, e vai pagar mais caro, com um saláriozinho pouco. O salário será mantido. Pergunto a vocês, aonde está, no relatório do colega Léo Prates, a obrigatoriedade do empreendedor, do empresário, enfim, do microempresário, não demitir um funcionário que ganha hoje R$2.500 e recontratar um por R$2.000? Aonde está? Ou vão se proibir a questão de demitir pessoas? Vai ser proibido? Não está no relatório. Então eu trago uma triste notícia para você que nos acompanha, que gostaria de continuar com o mesmo salário e que vai ter essa redução forçada.
invariavelmente você vai sofrer consequências. Quem falar o contrário quer o seu voto. Única e exclusivamente não está trabalhando com a verdade. Se assim fosse, que não tivesse efeito nenhum, eu pergunto a vocês. Vocês acham que aqui, nesse parlamento, composto por todo tipo de pessoa que representa o povo brasileiro, nós teríamos uma brilhante e única ideia no mundo para diminuir as horas trabalhadas do trabalhador de forma abrupta, sem ganho de produtividade, e ao mesmo tempo nós teríamos a manutenção do salário? Vocês acham que só o relator Léo Prates, o presidente Hugo Mota e o Lula tiveram essa ideia brilhante, que mais nenhum dos países do mundo foi capaz de descobrir que através de uma lei nós iríamos manter o salário do trabalhador com ele trabalhando menos? Gente, não faz nem sentido lógico, não é nem lógico, é totalmente ilógico. Politicagem pura com a vida de vocês. Porque quando as consequências chegar, quando a consequência chegar, a eleição já vai ter passado. E aí você já vai ter sido enganado. E aí, meu amigo, já era, entendeu? Então esse é o foco, eleitoreiro. Sabe por que esse projeto não foi apreciado antes? Porque o Lula está aí há 20 anos, me corrija se eu estou errado, Maria do Rosário. Faz quase 20 anos que o PT está no poder. Mas agora, imediatamente, pré-eleição, que tudo indica que irá perder a eleição, opa, agora nós vamos trabalhar para que seja corrigido esse problema que nós criamos nos últimos 20 anos. Bom, o colega também falou, Léo Prates, sobre alguns estudos. Eu achei, como economista, colega Léo Prates, eu acho que a gente, quando faz mudanças drásticas como essa, a gente precisa se aprofundar o máximo possível. Porque além dos discursos, a gente tem a vida de milhões de pessoas que podem ser influenciadas de uma forma muito negativa pela irresponsabilidade que nós estamos tendo visando somente votos. O senhor citou, por exemplo, que o Brasil tem a 4ª maior jornada do mundo de trabalho. Legislação. O senhor citou lá no começo, presta atenção, eu anotei. Se vocês pegarem o celular de vocês agora, vocês abrirem o Google e vocês colocarem se essa informação é verdadeira ou não, vocês vão ver que essa informação é falsa. O Brasil não tem a 4ª maior jornada de trabalho do mundo entre todos os países. Isso é falso. Procurei em 2 fontes, então vocês podem fazer essa mesma análise. Inclusive, a maioria dos países no mundo, a jornada média de trabalho é de 48 horas. Então, quando a gente traz estudo, não traz estudo verdadeiro. E quando traz estudo, eu acho que tem que ser o mais profundo possível para a gente falar a verdade para as pessoas. Bom, por exemplo, se foi dito aqui pelo colega Léo Prates, aqui eu tenho o maior respeito, nós estamos num diálogo aqui no parlamento e está tudo certo. Que, por exemplo, lá na década de 60, quando foi, primeiro que a CLT da década de 40, é uma legislação fascista comparada, quem foi criada foi Benito Mussolini. Se alguém não é instruído o suficiente para saber, procure no Google, você saberá, tá? Então a nossa legislação foi baseada por Getúlio Vargas no modelo de Benito Mussolini na Itália. Pois bem, mas isso não vem ao caso. O FGTS e o 13º foram criados na década de 60. E aí foi dito pelo colega Léo Prates que não houve qualquer interferência na renda do trabalhador por causa disso. Bom, trago alguns dados para vocês. A renda per capita brasileira é uma das menores da América do Sul. Se comparada com a renda dos Estados Unidos, por exemplo, nós ganhamos em média 9 vezes menos do que os americanos. 9. Ou seja, se você trocaria, se você ganhou de 3 mil, vamos colocar aqui, e fizer uma conta, vamos arredondar para 20 mil, você abriria a mão do seu 10º, das suas férias e do seu FGTS para ganhar 20 mil ao invés de 3? É isso que muitos brasileiros fazem para os Estados Unidos. Então dizer que isso não impactou na pequeníssima renda que o trabalhador brasileiro tem, no meu ponto de vista, é um ato falho que não se sustenta. Nós precisaríamos flexibilizar as questões trabalhistas para que mais pessoas pudessem trabalhar e ganhar dinheiro nesse país. Quem quer trabalhar merece ter a chance de ganhar dinheiro nesse país, não precisando ir para fora do Brasil. Por fim, mas não menos importante, é bom que se traga que se você colocar, você que está em dúvida, acompanhou o discurso da Maria do Rosário, está acompanhando o meu, e não chegou a uma conclusão ainda, você pode colocar aí na sua inteligência artificial quais seriam, agora que nós temos um texto, você poderia colocar na inteligência artificial, com o texto do colega Léo Prates, quais seriam os prováveis impactos para a renda do trabalhador brasileiro. E ele vai te trazer de forma muito clara. Primeiro, perda de renda, porque automaticamente, como diz o relatório, não terá diminuição de salário, mas o empregador não estará proibido de demitir alguém para contratar alguém por menos. Esse é o ponto 1. Então haverá uma queda de salário. Ponto 2, nós teremos, de forma certeza absoluta, o aumento de preços, porque obviamente esse aumento do custo do trabalho vai ser repassado para o consumidor. Então aqui é o exemplo da Janja, para quem não entendeu, que só o empregador vai pagar, não é assim, é o consumidor mesmo. E por fim, nós teremos uma queda de renda. E aí eu vi a Maria do Rosário falando assim com bastante entusiasmo, que a gente é adversário político, mas não é adversário pessoal. Então aqui a gente se rebate com dados. Eu quero dizer, Maria, que no governo Lula, no último mês de abril, a inflação dos mais pobres foi 4 vezes maior do que dos mais ricos. 4 vezes maior. Tá? As famílias brasileiras estão mais de 80% endividadas. O último programa que iria resolver todos os problemas da família brasileira, o Desenrola 1.0, aquela época, estavam com 60% endividadas. Hoje estão com 80% endividadas. Então, mais um programa eleitoreiro que não trouxe resultado nenhum. Nós temos os juros estratosféricos a 14,5%. A inflação, segundo o Boletim Focus hoje, que a meta é 3%, o teto é 4,5% e a previsão agora é de 5,03% para 2026. Inflação destrói o poder de compra do trabalhador, principalmente o que ganha menos. Então assim, pessoal, o que eu trouxe aqui, vocês podem concordar ou não, faz parte do debate. Eu protocolei uma PEC de número 40 que copia o que deu certo no mundo, permitindo que pessoas que queiram trabalhar as horas que a colega Erika Hilton fez sua PEC possam trabalhar, que quem queira trabalhar 5 dias por semana possa trabalhar e quem queira trabalhar 6 dias possa trabalhar. O que a gente não pode achar que meia dúzia de burocratas que aqui estão vão saber as necessidades de todo mundo, porque não vão saber. Então nada melhor do que a liberdade. E tanto é válida a liberdade que para quem ganha mais de 16 mil e pouco, vai ser livre para trabalhar os dias que quiser. Agora, o Estado considera que você que ganha menos de 16 mil não é capaz
de saber quantas horas você quer trabalhar e quantos dias você quer trabalhar. Então, meu recado é, copiemos o que deu certo no mundo, ao invés de tentar inventar a roda. Presidente,